Bom, e nós seguimos nesse assunto, nós vamos conversar com o advogado especialista em liberdade de expressão e direito digital, André Marcília, sobre essa tese, então, que foi aprovada ontem pelo STF, que responsabiliza a imprensa pelas falas dos entrevistados. É hora, então, de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, André. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Eu começo perguntando para o senhor a sua avaliação a respeito dessa decisão do Supremo, da possibilidade, então, de responsabilizar veículos de comunicação pelas falas dos seus entrevistados. Muito boa noite. Boa noite, cumprimento da bancada, prazer estar com vocês. Olha, péssima essa decisão. Ela não é só péssima porque responsabiliza os veículos, mas porque impossibilita que essa tese seja aplicada na prática. É inviável. Essa tese, quando ela for aplicada, ela vai ter a possibilidade, que é sempre um perigo, de um juiz, dentro da sua subjetividade, entender o que é ou não a tal grave negligência ou qualquer coisa do gênero. O próprio caso do Diário de Pernambuco, que motivou até essa decisão, não foi uma grave negligência. Então, isso fica sempre a cargo da subjetividade de um juiz. É sim um perigo, não é só um perigo porque responsabiliza, mas porque deixa termos vagos, abertos, e a gente fica sempre à mercê da boa vontade de um juiz entender que a liberdade de expressão e de imprensa no país vale a pena. André, eu vou abrir a rodada para as perguntas dos nossos comentaristas. Rodrigo Constantino. Muito boa noite, doutor. Eu tenho uma pergunta de interesse até pessoal, mas acho que é interesse geral. Quando o ex-presidente Lula estava preso, se não me engano, ele tinha o Twitter, as redes sociais dele liberadas. Ele podia tuitar alguém em seu nome, a conta não tinha sido banida do país. Eu estou num inquérito que eu julgo, eu e muitos outros juristas, ilegal, né? Eu estou num inquérito. Lá se vão quase um ano, 12 meses já, né, de punição preventiva, e toda hora que eu vou abrir uma live minha, aparece lá decisão de corte judicial no Brasil, essa live está inacessível. Antes de eu começar a falar, nós vimos agora o presidente do STF dizer que, em hipótese alguma, a liberdade de imprensa está ameaçada e jamais haverá censura prévia. Eu pergunto ao senhor, isso que acontece comigo, eu, jornalista, é uma censura prévia? É uma censura prévia, sem dúvida alguma. Aliás, o Barroso menciona, que já mencionou mais de uma vez, aliás, ele menciona sobre tudo, né? Desde que assumiu a presidência, ele tem falado de tudo. E ele menciona que ele zela e preza muito pela liberdade de expressão. Ele é o presidente do STF. Se ele zela tanto pela liberdade de expressão, está na hora, então, dele arquivar os inquéritos das fake news, que hoje são 8 ou 9 desdobramentos do primeiro, que se iniciou em abril de 2019. E é esse o inquérito um desses que você menciona. Esses inquéritos são absolutamente ilegais em todas as suas possíveis, em todos os seus possíveis ângulos. Se olhe de que lado for, ele brota dele ilegalidades. E a gente precisa, então, entender que, sem dúvida alguma, tudo o que dele sai é viciado. O entendimento de que um perfil deve ser derrubado, ou pode ser derrubado, ou a pessoa pode ser impedida de falar, é censura prévia pura, porque você censura no futuro. A partir do momento que você comete um ilícito e aquele post nas redes sociais, aquele post não é retirado, apenas ele, mas sim todos os demais, e aí eles ainda te impedem de falar qualquer coisa no futuro, pressupõe-se um ilícito. A gente não pode pressupor má fé. Isso é censura prévia, explícita. E vou dizer mais, o Barroso mencionou que essa decisão não acarreta censura prévia, acarreta algo pior que a censura prévia, porque a censura prévia, pelo menos, você escreveu algo, você escreveu e não pode publicar. No momento em que você, por exemplo, numa entrevista ao vivo, está sob risco, sem saber, está às cegas, sem saber o que o entrevistado vai falar, sem saber se aquilo é ou não algo que vai te responsabilizar, é pior que a censura prévia, porque aquilo sequer foi ao ar e já está sob risco a atividade jornalística exercida. Nós estamos conversando com o advogado André Marcília. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Doutor, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu queria que o senhor, para que os nossos
muitos milhares aí de espectadores soubessem, queria que o senhor explicasse o que diz a Constituição sobre liberdade de imprensa. Boa noite, Augusto. Olha, a liberdade de expressão e de imprensa, ambas as liberdades estão na Constituição, no seu artigo 5º, no artigo 220, em outras leis esparsas, assegurando que a manifestação é livre no país, ressalvado o anonimato. Então, essa é a única ressalva, não existe outra. Quando o STF ele cria ressalvas, ele condiciona o exercício da liberdade de expressão, como tem feito desde 2019, aliás, desde o início desses inquéritos, condiciona a uma responsabilidade que apenas eles podem dizer qual é o limite dessa responsabilidade, ou condiciona a promoção de determinados valores democráticos que só eles podem nos dizer quais são. O limite que é criado não está na Constituição, está apenas na cabeça dos juízes do Supremo, e esse limite, portanto, porque não está na Constituição e a Constituição apenas garante o exercício da liberdade de expressão, é indevido. O que o STF tem feito é promover restrições indevidas. E o que a Constituição prega, Augusto, é que o STF deveria proteger a liberdade de expressão. Uma Suprema Corte, em qualquer país do mundo, ela guarda a Constituição e a Constituição guarda a liberdade de expressão. Portanto, ela protege a promoção da liberdade de expressão e não veda o seu exercício, sobretudo de forma irregular ou indevida. Pergunta agora é de Adalberto Piotto. Doutor André, boa noite. Seja bem-vindo uma vez mais. Obrigado por nos atender aqui. Eu vou me ater a esse critério que o senhor colocou sobre a subjetividade do juiz, porque o ministro Barroso falou que as empresas só serão responsabilizadas em caso de dolo, má-fé ou grave negligência, que o Supremo não explica o que seria isso. Ou seja, ficaríamos, como o senhor disse, sob a subjetividade de um juiz, que neste caso eu espero que pelo menos seja de primeira instância que vai julgar, porque se for no Supremo a gente está perdido. Mas mesmo assim, esse juiz de primeira instância, ele vai levar em conta, eu suponho, a realidade atual, em que a Corte Máxima do país, o Supremo Tribunal Federal, tem um inquérito sem fim, ou inquéritos sem fim, o que é uma obscenidade jurídica. Reinterpreta a Constituição a toda hora, até reescrevendo o que não é papel dele, o papel esse é do Congresso Nacional. Reescreve, inclusive, conceitos pacificados de entendimento constitucional. Põe o seu regimento interno acima, sobrepondo-se à Constituição, o que eu já nem sei qual adjetivo usar para descrever isso daí. Sem contar que agora a gente viu tem um desrespeito à coisa julgada. Ou seja, o que a Justiça decidir pode ser decidido de outra forma diferente, independentemente do tempo. Como é que esse juiz de primeira instância, com tamanha insegurança jurídica, com esse lamaçal, esse lodo em que você não tem segurança de nada, como é que ele vai julgar o que seria dolo, má-fé ou grave negligência? O Supremo, que deveria pacificar, não está piorando ainda mais a interpretação da lei? Boa noite, Piotto. Tá. Se você vai fazer uma tese que é ruim, é melhor não fazer. Na verdade, a tese fixada pelo STF é frágil. E por ser frágil, não devia nem ser feita. É melhor a gente ficar sem nada do que com essa tese, porque ela possibilita justamente que um juiz se valha dela para dizer qualquer coisa, para entender que a responsabilidade do veículo é o que ele entenda que deva ser. É muito ruim isso. O que é uma grave negligência numa entrevista ao vivo? Então, por exemplo, aqui, se eu disser algo que é ilícito, como é que isso vai ser apurada, a negligência da empresa que me possibilitou ser ouvido? E se eu tivesse aqui, por exemplo, e ao meu lado estivesse outra pessoa, eu acusasse a pessoa ilicitamente e a pessoa me acusasse ilicitamente, o veículo ia ser responsável pelos dois? Um acusou o outro, o veículo promoveu o debate público e se torna responsável pelos dois. Como é que você apura isso? O problema do STF é que ele entende que a liberdade de expressão ela é não é um direito, ela é algo que eles devem nos entregar, nos conferir se nós nos comportarmos bem. É isso que virou a liberdade de expressão no país. E a partir disso, então, sem dúvida alguma, faz sentido uma tese dessa. Agora, nesse caso, eles passam a pior do que tudo isso, que é
fazer com que o exercício dessa tese, ou a aplicação dessa tese seja tão subjetiva que a gente está nas mãos de qualquer, como você mencionou, qualquer juiz de primeira instância ou qualquer reviravolta que aconteça no judiciário pode expor o veículo, pode calar um jornalista. Pergunta agora é de Silvio Navarro. Doutor, boa noite. Obrigado pela entrevista. Qual seria um eventual caminho para revisar essa decisão? Talvez pela própria corte? O Congresso Nacional tem prerrogativas, tem caminhos para revisar essa decisão que impõe censura, impõe autocensura aos veículos de comunicação. Eu fico imaginando como será possível fazer uma entrevista ao vivo, praticar jornalismo ao vivo a partir de agora. Boa noite, Silvio. Pois é, a gente fica de mãos atadas, na verdade. Eu vejo que os caminhos para revisar, em tese, claro, você alegar inconstitucionalidade, mas quem vai julgar no final? O próprio STF. O caminho seria, por exemplo, você poder fazer uma reclamação ao EA, ou tribunais internacionais, mas são caminhos mais políticos do que jurídicos. Então, não há caminho. E, na verdade, essa não é uma tese que eles tiraram da cartola. É preciso que se diga que a tese que está norteando essa decisão está sendo fomentada há muitos anos. É a mesma tese que foi aplicada às redes sociais. Na verdade, quem puxou essa divergência nessa última decisão agora sobre a imprensa foi o Moraes. E o Moraes tinha já um entendimento consolidado sobre as plataformas serem responsáveis pela fala ilícita dos seus usuários. Ele está fazendo uma analogia. Se a plataforma é responsável pelos usuários, se eles falarem algo ilícito, o veículo é responsável pelo entrevistado se ele disser algo ilícito. Está tratando a imprensa como tratou as redes sociais. Essa é uma tese que está no PL das fake news. Aliás, no PL das fake news há uma menção ao dever de cuidado. Dever de cuidado é justamente essa necessidade de que a imprensa busque a verdade. Vocês vejam bem, nem Aristóteles, nem Platão conseguiu buscar a verdade completa, mas o PL das fake news exigia esse dever de cuidado, que era assim chamado. O dever de cuidado está também nessa decisão. Então, essa tese que agora resultou na decisão que a gente viu ontem, ela vem sendo alimentada há muitos anos, vem sendo aplicada às redes sociais, é muito difícil que seja revertida, porque não foi algo simplesmente que aconteceu, que eles tiraram, não estavam num bom dia ou qualquer coisa do gênero. Não, é uma tese que simplesmente está sendo ampliada das redes sociais, migrada das redes sociais para a imprensa. Esse é o ponto grave da história. Não tem volta porque é uma tese sólida do STF. Nós conversamos com o advogado, especialista em liberdade de expressão, André Marcília. Muito obrigada pela sua participação, pela entrevista. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite, eu agradeço. Boa noite a todos.